Em tempos de tanto ataque ao conhecimento por parte do bolsonarismo boçal, uma vitória. Finalmente, depois de 5 décadas, é regulamentada a profissão de historiador no Brasil. Qual a importância do historiador e da história para a sociedade? É o que nós vamos conversar agora, aqui no Além da Política. Pois é, meus amigos, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, no nosso quadro aqui Além da Política, eu peço que você aí inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, é claro, fique à vontade para comentar aqui, né? É claro, sempre com respeito, com educação, que é muito importante. Mas bem, meus amigos, nós podemos caracterizar o governo Bolsonaro como um governo que, né, tem promovido o obscurantismo cultural e educacional desse país. Né? Nós temos tido aí todo tipo de, vamos dizer assim, todo o absurdo está se tornando comum e corriqueiro, e isso que até me preocupa bastante. Mas nessa semana, né, nessa semana especificamente, é uma semana para mim muito importante, porque dia 19 de agosto é o dia do historiador. E esse dia do historiador é um dia bastante especial, porque afinal de contas, 2 dias antes, no dia 17 de agosto, enfim, termina uma novela de 50 anos. Porque assim, gente, nós temos hoje este projeto que foi aprovado, né, de autoria do senador Paulo Paim, mas já tiveram, se não me falha a memória, 3 ou 4 projetos de lei de regulamentação da profissão de historiador e que foram arquivados, né, que morreram na praia. Então, desde a década de 60, que nós temos a luta pela regulamentação da profissão de historiador no Brasil. E esta é uma conquista muito importante, porque nós vivemos, né, uma era de ataques constantes ao conhecimento, principalmente ao conhecimento das ciências humanas. Né? Você vê que o pensamento do Bolsonaro é fazer uma escola tecnicista, uma escola que não pense, uma escola militar. Né? E é isso que nesse momento a gente vê sendo espraiado aí no pensamento, vamos dizer assim, popular, vulgarizado mesmo. Né? Então, nesse sentido, é muito importante a vitória, né? E podemos dizer que é uma vitória, sim, da sociedade acadêmica, da sociedade pensante desse país, a regulamentação da profissão de historiador. Mas, afinal de contas, para que serve um historiador? Né? Poderá você perguntar, você que não é da área. Um historiador, ele serve para muitas coisas. Ele é importante, por exemplo, para a preservação do patrimônio tombado das cidades. Ou seja, o patrimônio de prédios construídos muito antigos, enfim, que contam a história da cidade. Então, o historiador é muito importante nessa área. Ele é muito importante, inclusive, para os arquivos públicos estaduais, federais ou municipais. Ou seja, ele vai preservar os documentos que contam a história da cidade. Né? Então, a partir dessa regulamentação, ele abre um leque de oportunidades para o historiador, que geralmente acaba indo mais para a sala de aula mesmo. Mas o historiador, ele não é só para ficar na sala de aula. Ele tem a sala de aula, mas ele tem a pesquisa, né? E essa pesquisa ela pode ajudar em N situações. Né? Desde entender as desigualdades de uma cidade, os problemas estruturais de uma cidade, ou de um país, enfim, né? Desde buscar e resgatar a origem de uma população, a defesa da promoção, né, da memória de determinadas regiões e de determinadas populações. Enfim, o historiador
ele trabalha com o passado, mas ele não fica somente no passado. Aquela história de que museu só fala do passado, né? Quem vive de passado é museu. Essa frase é uma infelicidade tamanha, porque um museu não vive do passado. Ele tem peças do passado para que a gente possa entender o presente e até, quem sabe, fazer um prognóstico para o futuro, porque o passado às vezes se repete. Assim como nós estamos vivendo hoje esta era de ataque ao conhecimento, já ouvi isso lá atrás. Na Alemanha nazista, houve uma perseguição a quem, vamos dizer assim, pensava diferente de Hitler. Ou seja, nós tínhamos também uma religiosidade falsa lá atrás. Quantas pessoas estavam indo na missa aos domingos, cantando Jesus, a alegria dos homens, né? E Ave Maria nas igrejas, aos fornos crematórios, né? Queimando pessoas, literalmente. Então, a gente precisa entender que a história, ela nos dá um parâmetro sobre o comportamento do ser humano ao longo dos tempos. Um historiador, ele pesquisa exatamente isto. Ele pesquisa as ações humanas. E aí vem desde o comportamento, desde questões da sua identidade, desde as questões dos problemas sociais e políticos que nos afligem hoje e que muitas vezes têm uma origem lá atrás, né? Aliás, muitos não, com certeza nós temos uma origem lá atrás, até mesmo para aquelas questões, por exemplo, a questão do racismo, onde nós conseguimos provar pela historiografia, ou seja, pela história, né, da história, né, onde a gente começa a entender como é que é feita o escrito da história, onde a gente começa a perceber o que os historiadores falam sobre isso, e a gente começa a entender que o racismo, por exemplo, ainda está presente porque nós temos uma mentalidade escravocrata, por exemplo. E isto é muito importante. Então o historiador, ele é um agente de fomento do pensamento crítico de uma sociedade. E talvez seja por isso que o Bolsonaro vetou no primeiro momento, né, esse projeto, e agora, né, teve que engolir a derrota, né, no Senado. O Senado então derrubou os vetos de Bolsonaro e agora nós temos, né, a regulamentação da profissão de historiador no Brasil. É uma vitória, sim, em tempos de tantos obscurantismos, de tantas falácias, de tantas mentiras. Enfim, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, também faz parte. Enfim, e traga sugestões aí de temas e pautas para o nosso quadro aqui, Além da Política. Bom, pessoal, nosso quadro volta na semana que vem, no domingo, às 18 horas. Até mais!